Programa de História Oral e Visual do Poder Judiciário, entrevista de número 162, realizada no dia 20 de agosto de 2013, nas dependências do Museu da Justiça. Entrevistado de hoje, desembargador Índio Brasileiro Rocha. Antes de começarmos a entrevista, gostaríamos de ouvir, primeiramente, as considerações do desembargador Ronald Valadares, membro da Comissão de Preservação da Memória do Judiciário. A comissão que cuida da memória do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem hoje um prazer muito elevado de receber o desembargador Índio Brasileiro Rocha como o entrevistado da programação. Eu gostaria de dizer ao desembargador Índio, preambularmente, que este programa da memória oral ele é muito significativo para a Justiça Estadual, porque aqui se colhem registros de pessoas que realmente viveram períodos significativos de coisas do Poder Judiciário do Estado. O patrimônio maior, aquele que se deve cuidar com mais atenção e cuidado, é exatamente o pessoal. São as pessoas que fazem parte da justiça, do dia a dia do judiciário, são os seus membros atuantes. E esse patrimônio não é só pessoal, como também moral, porque marca exatamente grandes vultos que emprestaram praticamente a colaboração da sua vida àquela função jurisdicional. E, desembargador Índio, esse programa ele é muito aceito também no meio social. O Museu da Justiça tem recebido com muita frequência pesquisadores que se interessam por depoimentos desses magistrados que aqui vêm contar fatos da sua vida, um pouco da sua história de homem, de cidadão e de juiz. E isso chama a atenção para vários setores, para várias áreas do conhecimento humano e das atividades sociais, porque as pessoas têm interesse em saber e em pesquisar valores de cada uma dessas épocas. De modo que é com muita honra e com muita satisfação que recebemos hoje o desembargador Índio Brasileiro Rocha, sem dúvida nenhuma, um dos vultos exponenciais do Poder Judiciário contemporâneo, que recentemente completou o seu serviço à frente do cargo que exerceu por muitos anos no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. O Gilmar vai coordenar aqui uma série de perguntas, mas Vossa Excelência vai ficar inteiramente à vontade para dar as respostas que quiser, como quiser, ao seu modo, com autenticidade plena, que é uma das suas marcas. Então, Gilmar vai iniciar a programação, propriamente dita. Muito bem. Então, desembargador, nós começamos perguntando Vossa Excelência data e local de nascimento. Pois não. Antes de mais nada, eu quero deixar aqui registrado com muito gosto, com muita satisfação, a alegria que eu tenho de poder participar deste programa idealizado e coordenado pelo meu eminente colega, desembargador Ronald Valadares, principalmente não apenas pelo aspecto, pelo valor, pela importância que esse programa tem e desenvolve na vida do Judiciário Fluminense, mas também para mim pessoalmente e principalmente porque em pelo menos duas oportunidades o desembargador Ronald de Souza teve uma influência muito importante na minha vida. Eu acredito que durante a nossa entrevista eu vou ter oportunidade de revelar, de relatar esses dois episódios, de forma que quero dizer a vocês que é muito satisfatório para mim poder estar aqui com vocês, participando e colaborando com essa programação. Eu venho de Monte Alegre. Monte Alegre é o 6º distrito de Santo Antônio de Pádua, onde eu nasci, onde passei minha infância.
meus pais, Sebastião de Abreu Rocha e Natércia Rodrigues Rocha. Ele era comerciante naquela época, obviamente uma família humilde, de interior, e dali parti para o Colégio de Pádua já com 12 anos de idade, onde fiz o meu curso ginasial. E há um aspecto muito interessante e importante nessa parte do meu relato. Eu sou membro de uma família de 15 irmãos. Nós somos 15 lá em casa. Eu sou exatamente o do meio, eu sou o 8º. Então, havia 7 acima e 7 abaixo de mim. E como eu disse há pouco, meus pais, de formação humilde, não tiveram oportunidade de encaminhar os mais velhos aos estudos. Eu fui o primeiro dos 15 a ter a oportunidade de ser encaminhado a um curso ginasial e dali prosseguir na minha caminhada que me trouxe ao Tribunal de Justiça. Esse fato para mim é importante, porque na realidade ele representa uma contribuição que eu também quis dar à minha própria família, no sentido de torná-la no mínimo conhecida daqueles com quem eu viria posteriormente a manter os meus contatos e desenvolver as minhas atividades. Sim, perfeitamente. A família de Vossa Excelência mudou-se para Niterói, né? Quando Vossa Excelência tinha 17 anos de idade. Conte por qual motivo se deu essa mudança? O que levou sua família a mudar-se para Niterói, capital do antigo estado? Não foi bem a minha família. Eu, quando contava 17 anos de idade, eu estava terminando o curso ginasial no Colégio de Pádua, que nós, os seus ex-alunos, e entre eles eu incluo assim, muito gostosamente um amigo nosso, meu, do Ronald e do Tribunal, que é o Mozart Lavaquial. Por coincidência, ele, o filho dos diretores do Colégio de Pádua. Eu tinha então, com 17 anos de idade, estava terminando o meu curso ginasial e pretendi, como vinha conseguir, dar prosseguimento aos meus estudos. Poderia, até certo ponto, fazê-lo parcialmente em Pádua mesmo. Mas os meus pais, que, como eu já disse, lutavam com dificuldades, eles preferiram me encaminhar para Niterói, onde a minha irmã mais velha, Senara Flora Rocha Rodrigues, casada então com o posteriormente desembargador, o então juiz de direito, Dr. Clóvis Rodrigues. Haviam se casado 2 ou 3 anos antes e vieram fixar residência em Niterói. Então eu vim para Niterói, onde morei com a minha irmã, e aqui fiz então o curso científico no Colégio Bittencourt Silva de Niterói. Há também um episódio que a gente pode registrar, porque envolve também um dos mais importantes membros do Poder Judiciário, o desembargador Luiz César de Aguiar Bittencourt, que era filho também do diretor do Colégio Bittencourt Silva de Niterói, e que, por coincidência, veio a ser o paraninfo da minha turma de formatura no curso científico do Colégio Bittencourt Silva. Então, não foi a minha família que veio para Niterói. Eu vim para morar com a minha irmã mais velha, que havia se casado pouco antes. Sim. E o senhor falou no desembargador Luiz César Bittencourt, e não por acaso ele é o criador, o idealizador desse programa de história oral.
Pois não, então. Foi durante muito tempo membro. Ele foi um da professor emérito, né? Um homem de uma cultura vastíssima, né? Sim. Conhecedor profundo da história, era um professor de história e muito querido. Um egiptólogo de grande conhecimento, né? Exatamente, então. Mas gostaríamos de saber como surgiu o interesse de Vossa Excelência pelo direito, né? Por que o senhor quis estudar direito? Eu diria o seguinte: a minha vinda para Niterói aos 17 anos, morar com a minha irmã, que era casada com um juiz de direito, obviamente exerceu uma influência considerável e talvez definitiva. Eu acompanhava os trabalhos do meu cunhado, ele era juiz de direito da 14ª Vara Civil do Rio de Janeiro, do então estado da Guanabara. E eu acompanhava as atividades dele, eu participava dos estudos e das pesquisas que ele fazia para proferir as suas decisões. Eu analisava, lia os processos que ele levava para casa. Tenho a impressão de que isso foi o início da minha iniciativa de me conduzir para o curso de Direito. Mas eu tenho a impressão de que o que mais me levou a essa decisão foi a atividade acadêmica. Porque durante o curso científico, eu comecei a me envolver com problemas da política universitária, né? Da política acadêmica. Envolvimento esse que veio a se intensificar, obviamente, depois, já no curso de Direito, quando eu tive a oportunidade de participar intensamente da política no Centro Acadêmico Evaristo da Veiga, da Faculdade de Direito, e posteriormente da União Fluminense dos Estudantes, onde eu fui secretário-geral e vim a ser também presidente. Então essa atividade toda me levou a um envolvimento permanente com o direito. Sim. E por qual faculdade de Direito Vossa Excelência se formou e em que ano? Me formei em 1959, ano em que todas as faculdades de Direito do Brasil comemoraram o centenário de nascimento de um dos maiores juristas de todos os tempos no país, que era Clóvis Bevilacqua. A minha turma na Faculdade de Direito de Niterói, hoje Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, participou das comemorações desse centenário, dando à minha turma de formatura o nome de Turma Clóvis Bevilacqua. E eu tive assim uma satisfação muito grande também de participar dessas comemorações, porque consegui. Os meus colegas generosamente acabaram me escolhendo orador da turma, e eu fiz então o discurso não só de homenagem ao Clóvis Bevilacqua, mas também de homenagem aos meus colegas e de enaltecimento a tudo aquilo que nós tínhamos realizado até então e de tudo aquilo que nós pretendíamos realizar daí para frente. Uhum. O senhor falou um pouco sobre essa militância acadêmica, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco mais como é que foi esse período da sua vida estudantil, né? Enquanto um estudante universitário envolvido em tantos pleitos, né, dos estudantes. O senhor mesmo falou que foi presidente da União Fluminense dos Estudantes. Por isso que eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais desse período. Foi um período de um trabalho muito intenso mesmo. Naquela época, os estudantes tinham o seu lugar na sociedade, na atividade política. Os estudantes naquela época realmente marcavam a sua presença. Pela seriedade com que eles desenvolviam as suas teses, pelo calor com que eles sustentavam os seus propósitos,
pela intensidade com que eles participavam junto com os políticos daquela época, e foi uma época em que nós tivemos uma safra extraordinária de políticos, né? Diferente de hoje, em que nós não vemos mais aqueles destaques na política que nós tínhamos naquela época de Prado Kelly, de Carlos Lacerda, de Otávio Mangabeira, de Vieira de Mello, de Juscelino Kubitschek e outros tantos, apenas para citar alguns. Aquilo tudo envolvia, de um modo geral, os acadêmicos, os estudantes, os universitários, que pretendiam se envolver naqueles movimentos estudantis. E nós nos envolvemos com muita intensidade nesses movimentos. Nós realmente fizemos uma política acadêmica na nossa época de escola. Nós participamos de todos aqueles movimentos que envolviam os interesses das nossas comunidades, da nossa sociedade. E temos certeza de que demos um pouco da nossa contribuição para tudo aquilo que o Brasil do futuro almejava. O período político, a sua vida acadêmica acabou coincidindo basicamente com o governo JK, né? Exatamente. A questão do desenvolvimentismo, a abertura para o capital externo, Brasília, né, transferência do Distrito Federal. Esse momento político também influenciou essa militância acadêmica? Influenciou porque nós vimos também daquelas atividades políticas que haviam envolvido o presidente Getúlio Vargas, né? Aquilo provocou na sociedade de então uma atividade mais intensa em tudo aquilo que nós queríamos, né? Aquele período em que o presidente Getúlio Vargas presidiu pela segunda vez o país, já então eleito, até 1954, Juscelino entrou em 55, né? Quando Juscelino entrou no governo em 1955, nós estávamos saindo exatamente daquele período de intensa movimentação política que envolvia o presidente Getúlio Vargas e que naquela época era encabeçada principalmente pelo jornalista e deputado federal Carlos Lacerda. O Juscelino criou um lema importantíssimo, né? Ele pretendia fazer o desenvolvimento do Brasil em 5 anos, correspondendo a 50 anos. 50 anos em cima. E, na realidade, se nós pegarmos a história, pegarmos as realizações do governo dele, nós vamos verificar que realmente ele pretendeu, e até em certa parte, ele conseguiu o seu objetivo. Nós temos Brasília, nós temos Três Marias, nós temos a indústria automobilística, a criação dessas entidades que vieram a nos proporcionar nos anos seguintes o desenvolvimento concreto das comunicações no Brasil. Então, tudo isso nos animava, né? Tudo isso nos fazia desenvolver atividade paralela, né? Evidentemente, não concordávamos com tudo, né? Fazíamos as nossas oposições e outra coisa, nós não ignorávamos, pelo contrário, combatíamos, nós não ignorávamos a corrupção que já naquela época havia e era avassaladora. Mas são fatos que sempre ocorreram e que cabem e que levam a cada geração a lutar contra elas para o desenvolvimento do país e a melhoria das condições de vida dos povos, né? Sim. Muito bem, Excelência. Bom, entre os anos de 1960 e 1969, o senhor atuou intensamente como advogado, né? Conte para nós um pouco como é que foi esse período da sua vida. Nesse período inicial
da advocacia, eu comecei isso em 1960. Minha formatura se deu no dia 6 de outubro de 1959. Eu era, então, funcionário do Ministério da Educação e Cultura. E vinha de um cansaço acentuado exatamente por causa da mistura do exercício do cargo público com a atividade acadêmica. Então, aqueles meses finais do ano de 1959, eu tirei mesmo para descansei. Em 60, eu abri um escritório de advocacia e enfrentei a advocacia. Exerci a advocacia em Niterói, Araruama, de um modo geral na região dos lagos como um todo, mas principalmente em Araruama, que era a minha comarca de adoção, onde eu consegui fazer um círculo de amizades do qual eu me orgulho até hoje. Dentro dessa atividade advocatícia, eu me afastei da atividade política. Eu tive chance de continuar exercendo a atividade política, já então partidária, não mais acadêmica, através até de convite que me foi feito pelo então governador do estado do Rio de Janeiro, Roberto Silveira. Mas já naquela época eu tinha uma conscientização formada de que eu não seria nunca o político tradicional. Talvez pela minha própria formação, pelas próprias iniciativas durante a minha vida acadêmica, né? Eu me lembro que eu disse ao governador Roberto Silveira que eu não poderia aceitar a minha candidatura a deputado estadual, que ele queria, por dois motivos principais. Primeiro, porque eu não dispunha de recursos financeiros para custear uma campanha. E segundo, porque eu não tinha dúvida nenhuma, pela experiência que eu tinha tido durante a vida acadêmica e durante o acompanhamento das atividades político-partidárias de então, que a minha entrada na vida política partidária me levaria a aderir à corrupção, e eu não admitia isso. Era um problema de formação de berço. Para muitos poderia parecer natural, depois de tanto tempo de militância acadêmica, se ingressasse também, né? Muitos amigos entraram, alguns colegas entraram, e alguns até não se deixaram corromper, para a alegria nossa, né? Na nossa reunião do mês passado, tive um deles que eu até citei naquelas palavras que eu disse, João Kiefer Neto, homem de bem, que chegou a ser líder do governo Roberto Silveira na Assembleia Legislativa e que acabou sendo apanhado por aquele movimento da Revolução de 1964, né? E que foi um político que não se deixou corromper, era um idealista também. Sim. Além de advogado e magistrado, Vossa Excelência chegou a exercer alguma outra atividade profissional? O senhor já comentou que foi funcionário, né, do Ministério da Educação, mas além dessas, houve alguma outra atividade profissional que o senhor tem exercido? Eu exerci o jornalismo em Niterói, primeiro em Pádua, em pequenos jornais. Registro, inclusive, assim, com muita alegria, o nome do Dr. Eugênio Leite Lima. Ele foi prefeito de Pádua, foi deputado estadual, e ele tinha um jornal em Pádua. E nós nos dávamos muito bem, e eu emprestei a minha colaboração, editando muitos dos números do jornal que ele tinha em Pádua. Mas depois, já em Niterói, eu me liguei muito, e com muito gosto também, ao Dr. Alberto Francisco Torres.
nome que eu reverencio com uma alegria muito grande, porque foi uma daquelas pessoas que marcaram a minha existência, pela retidão de propósitos, pela sua honestidade, pela sua capacidade laborativa, pelo seu ideal, por tudo aquilo que ele representou na política. Ele foi deputado estadual, depois deputado federal. Era um homem honesto, era um homem honrado. Então, eu exercia a minha atividade no Fluminense, que era de propriedade dele. Ali eu fui redator-chefe, ali eu criei muitas das manchetes que muitos números do Fluminense publicaram, exatamente numa época difícil em que o Fluminense passava da atividade da impressão plana para a impressão de rotativa. Então, eu exerci exatamente naquela atividade. Fiz isso até 1959, quando entrei para a magistratura. Aí já não podia mais ser jornalista. Né? Havia uma incompatibilidade total. Então, eu exerci o jornalismo durante todo esse período e foi uma experiência muito boa para mim. Sim. Mas o senhor acumulava as funções de advogado e jornalista, exatamente. Isso até o ano de 1969, né? Quando Vossa Excelência ingressou na magistratura. Até 69, eu falei 59 agora, pô, nossa, 59 foi quando eu saí da faculdade. Até 69, quando eu ingressei na magistratura. Nesse período houve até um episódio interessante que eu gosto muito de citar. Em 1964, no dia 1º de abril, quando surgiu o movimento militar, né? Uns chamam de revolução, outros chamam de golpe, outros chamam de movimento militar, mas naquele dia havia na consciência do povo brasileiro a certeza de que alguém tinha que fazer alguma coisa. E nós, do Fluminense, nos filiávamos a essa conceituação. E em frente ao jornal, na Rua da Conceição, funcionava no edifício em frente, no edifício em frente, o Sindicato dos Jornalistas, que era de tendência comunista, né? Nós nunca fomos comunistas. E eu me lembro que eles, naquele dia, que é daqui 1º de abril, depois daquela madrugada terrível que nós passamos acordados no jornal, eles ameaçaram invadir a sede do Fluminense e empastelar. E nós lá mandamos um recado: o primeiro que pisar no primeiro degrau vai levar bala. É um episódio que a gente conta, a gente preferia que isso não tivesse acontecido, né? Mas só para mostrar assim, a posição da gente naquele período, né? E o clima também, né? Daquela época. Muito, né? Exatamente. Então, em 69, Vossa Excelência chega à magistratura através de concurso público, né? Conta para nós como é que se deu esse concurso do qual Vossa Excelência participou e acabou tendo êxito. Esse concurso foi realizado no antigo estado do Rio de Janeiro. Eu entrei para a magistratura no antigo estado do Rio de Janeiro. Já anos, passaram-se muitos anos sem que o tribunal realizasse concurso. E, obviamente, havia uma carência muito grande de juízes. No meu concurso, nós passamos 39 juízes, fomos 39 aprovados. 10 de março de 1969, eu assumi a magistratura da comarca de Itaocara. Lá em Itaocara, uma época difícil também, até com problema de comunicação e de transporte, porque naquela época eu morava em Niterói e nós só tínhamos estrada asfaltada até Friburgo, possivelmente até perto ali de Cordeiro, né? Dali para lá era um lamaçal tremendo, não? A gente tinha que ficar lá mesmo, não adiantava querer voltar.
E Itaocara, a gente logo ficou sabendo, tal como em muitas cidades do interior naquela época, os juízes não ficavam lá, né? A comarca passava às vezes 15 dias, 3 semanas sem a presença do juiz, né? O juiz, de um modo geral, ia à comarca um dia na semana. Então, se coincidia de esse dia cair um feriado, a comarca ficava 2 semanas sem juiz. E eu fui morar em Itaocara. E, evidentemente, isso ocasionou uma série de problemas, porque eu fui morar e quis, obviamente, impor os meus métodos, que antes eles não tinham e nem estavam habituados a isso, né? A política no interior, hoje não é tanto, mas naquela época, a política era muito dominante, né? A política era muito dominante. Eu em Itaocara, por exemplo, só para citar um exemplo, eu instituí o alistamento eleitoral nos distritos. Em vez de o pretenso eleitor ou o pretenso o cidadão que quisesse transferir-se de uma zona para outra, ir à sede da comarca, eu ia ao distrito. E lá, no cartório do Registro Civil, instalava o cartório eleitoral e ali. Isso, obviamente, desagradou a políticos. Né? Os políticos não estavam habituados com isso. Eles queriam que todas as iniciativas partissem exatamente deles. Então, isso, obviamente, ocasionou uma série de atritos, de desentendimentos. O meu início na advocacia em Itaocara foi muito difícil. Talvez exatamente por isso. Mas vara única, né, Excelência? Hein? Vara única, né? Vara única, tudo, né? Fazia tudo, inclusive trabalhista, né? Mas passado aquele primeiro período, o desenvolvimento foi uma coisa natural, né, de toda a humanidade, né? Toda a humanidade. Então as coisas foram chegando aos seus lugares. Eu dali parti para Cantagalo, que era uma comarca de segunda entrância, né? Depois de Cantagalo, eu fui para Piraí. De Piraí, eu fui para a regional de São Gonçalo. Da regional de São Gonçalo, eu fui para a regional de Niterói. E foi quando eu estava na regional de Niterói que ocorreu um episódio marcante também na minha vida, envolvendo meu amigo desembargador Ronald Valadares, né? Eu tinha passado uma parte da minha lua de mel em Teresópolis. E foi criada em Teresópolis a segunda vara civil, que não tinha ainda titular. Eu não sabia quem estava lá respondendo pela vara. E Teresópolis era uma cidade, que eu fiquei sabendo depois, para onde os juízes não se habilitavam muito. Havia uns probleminhas também políticos, ainda alguns ranços políticos anteriores, que dificultavam a atuação dos juízes na comarca. Alguns dos nossos colegas tiveram muitos problemas lá, muitos mesmo. Eu falei com minha mulher, vamos para Teresópolis? E ela topou. E quando eu estava programando a minha remoção, o meu pedido de remoção para Teresópolis, fui lá conhecer como comarca. Eu conhecia como cidade, não como comarca. E lá me deparei com Ronald Valadares, que estava respondendo pela segunda vara civil. E me deparei então com um grande problema, porque o Ronald é essa figura que todos nós conhecemos, é de uma sensibilidade que faz com que qualquer pessoa que se aproxime dele passe a admirá-lo. Mas
não é admirá-lo da boca para fora, não. É admirá-lo com sinceridade. Eu sempre disse que o Ronald é uma das figuras mais exponenciais da magistratura fluminense, quiçá brasileira. E quando eu cheguei em Teresópolis, já para conhecer a cidade como comarca, eu fiquei sabendo que o Ronald, que era o juiz que respondia pela segunda vara, também pretendia permanecer lá como titular. E eu fiquei numa situação muito difícil. Queria ir para Teresópolis, mas ter que prejudicar o meu amigo. Mas olha o destino, às vezes ele nos prepara algumas peças difíceis, mas às vezes ele nos prepara umas peças saborosas, deliciosas, né? Ronald se inscreveu também para uma das regionais do Rio de Janeiro. E no dia que o Tribunal de Justiça aqui foi decidir pelas remoções pedidas, colocou em primeiro lugar, ou um dos primeiros lugares, antes de Teresópolis, a remoção para o Rio de Janeiro. E o Ronald foi escolhido por merecimento. Então, quando eu participei da possibilidade de me remover para Teresópolis, eu não tinha concorrente mais. Olha a primeira participação do Ronald na minha vida. Eu disse no início, aí há 2 episódios, um é esse, que eu já estou citando. Isso foi em que ano, Excelência? Isso foi já após fusão, em né? 1976. Foi exatamente junho de 1976. Já havia ocorrido a fusão, né? Foi exatamente junho de 1976, lá depois da fusão. Então, quando o meu nome foi submetido ao órgão especial para a minha remoção para Teresópolis, eu já não tive mais concorrentes. Veja como é que o destino prepara coisas deliciosas na vida da gente. Porque o Ronald também atingiu aquilo que ele queria, porque se ele requereu é porque ele queria também aqui. E eu, com a minha mulher, fomos para Teresópolis. Veja que beleza. Né? Tudo acertado. Excelência, o senhor era juiz na comarca de Niterói, quando ocorreu a fusão dos estados do Rio e Guanabara, correto? Exatamente. Como magistrado, né, do antigo estado do Rio de Janeiro, qual foi, assim, a impressão de Vossa Excelência desse fato, da fusão? Como é que o senhor, naquele momento, enxergou, viu, e o que o senhor achou desse fato histórico tão importante, tanto para a história, né, da magistratura e para a história do Brasil, né? Aquele momento da fusão dos 2 estados foi um momento muito significativo para todos os ramos de atividades dos 2 estados, do antigo estado do Rio e do antigo estado da Guanabara. No caso da magistratura, houve uma série de problemas que envolveram e marcaram a vida de muitos magistrados, tanto os do antigo estado da Guanabara, quanto os do antigo estado do Rio de Janeiro. Uma das coisas marcantes, porque envolveu a mim naquela época, era que o antigo estado do Rio possuía uma segunda entrância. Nessa segunda entrância, havia apenas 12 ou 13 juízes. Eu era um deles. Mas havia comarcas que eram de terceira entrância, cujos titulares, obviamente, estavam na nossa frente. Então, com a criação, com a fusão da Justiça Fluminense com a Justiça Carioca, aqueles juízes
que eram de terceira entrância, obviamente tinham prioridade nas remoções e promoções para a comarca da capital. Na época era entrância especial, se não me engano. Né? Depois passou a ser a comarca da capital, né? Acho que sim, né? Acho que era entrância especial. Né? Era entrância especial. Era a única comarca de entrância especial. Aqueles que eram de terceira entrância continuaram como juízes de terceira entrância, mas ocupando seus cargos nas comarcas que passaram a ser de segunda entrância. Então, o que aconteceu com aqueles que, como eu, éramos só 12? Éramos da segunda entrância. Nós não tínhamos chance de promoção e nem de remoção. Foi exatamente nessa época que eu decidi ir para Teresópolis, porque eu pretendia, com isso, encerrar minha carreira lá na comarca de Teresópolis, como juiz de segunda entrância. Não via mais... Porque eu não via possibilidade de chegar à capital se tantos juízes havia na terceira entrância. Até depois juntou, né? Exato. Depois houve uma alteração total, uma ampliação, né? No Poder Judiciário, comarcas foram criadas, entrâncias, cargos foram criados, e a coisa acabou, anos depois, se resolvendo. Mas aquele início foi realmente muito preocupante para muitos de nós. Depois superou. Agora, acho que foi uma coisa interessante para a magistratura do Estado do Rio de Janeiro, do novo Estado do Rio de Janeiro, porque os juízes que eram do interior e que acabaram sendo removidos ou promovidos para a comarca da capital, traziam para os seus juízos, para as suas varas, a experiência que haviam adquirido no interior. E a experiência adquirida pelo juiz do interior era muito superior à experiência adquirida pelo juiz da capital. Porque o juiz da capital se limitava àquela atividade burocrática de fazer justiça, distribuir justiça, enquanto que o juiz do interior, ele exercia a administração da justiça. Então, todos aqueles que vieram do interior para a capital, trouxeram para a capital a experiência que haviam adquirido e desenvolvido na administração das comarcas. Isso, no início, não foi muito compreendido e ocasionou uma série de atritos, de divergências, de manifestações, às vezes até impróprias, de desembargadores do antigo Estado do Rio, de desembargadores do antigo Estado da Guanabara, de juízes do antigo Estado do Rio. Né? Então, aquele início da fusão dos dois poderes judiciários foi muito difícil, mas marcou época. Depois as coisas se superaram. Sim. Muito bem, Excelência. Então, em 1981, o senhor assumiria a presidência do 2º Tribunal do Júri, né? Eu disse agora há pouco que eu tinha um objetivo de encerrar minha carreira na magistratura em Teresópolis, né? Por várias razões, algumas eu até já mencionei. Mas houve houve alguns episódios interessantes. A carreira se abriu, se expandiu. E um colega nosso, que tinha sido meu contemporâneo no velho casarão, no Colégio de Pádua, Hélios Figueira, meu amigo desde a juventude, e já então desembargador, ele me fez uma visita um dia lá na minha casa em Teresópolis, e quando ouviu de mim a afirmação de que eu queria encerrar minha carreira em Teresópolis, ele me disse: "Senhor Índio, afaste essa ideia da cabeça, porque nenhum de nós
pode pretender mandar no seu destino. A carreira da magistratura está se abrindo num leque. Então, de repente, você pode ser chamado a ocupar outra posição, outro cargo, pode ser levado a aceitar uma promoção, uma remoção. Ele me abriu os olhos para isso. Aquilo me fez pensar muito nesse assunto. E eu, que na época me considerava um civilista, eu não gostava da advocacia criminal, fazia advocacia criminal, mas não gostava, tanto que fui para uma vara civil de Teresópolis, substituindo meu amigo Ronald, né? Eu recusei 3 ou 4 vezes a promoção para o Rio de Janeiro. Para varas criminais. Eram varas criminais. Até que um dia vagou o 2º Tribunal do Júri. Aí para mim foi diferente, porque do júri eu gostava. Eu não me dava bem com a magistratura, a advocacia criminal de um modo geral, mas do júri eu gostava. Fiz muito júri como advogado. Aí aceitei, aí eu me candidatei. E com isso fui promovido em trânsito especial, 2º Tribunal do Júri da capital, onde vinha ficar 12 anos. O que atraía Vossa Excelência no Tribunal do Júri? O que o Tribunal do Júri tinha, né, de diferente? A magistratura do Tribunal do Júri, eu sempre disse isso aos meus jurados, é uma magistratura diferente. O exercício da atividade do magistrado no Tribunal do Júri, quando eu digo magistrado, me refiro ao jurado também, é uma atividade diferente da atividade dos outros magistrados. Porque o júri, o Tribunal do Júri, é um espelho da magistratura. Ali as pessoas têm que se cuidar mais. Elas não são donas de si, nem podem parecer donas de si. Elas estão falando diretamente para uma comunidade que estaria assistindo diretamente. Enquanto numa audiência de um juízo civil, de um juízo criminal, você veria 4, 5, 10 pessoas. No Tribunal do Júri, em determinados casos, tem 200 pessoas assistindo ali e tal. E aquela oportunidade que o Tribunal do Júri sempre deu aos magistrados, aos juízes, aos jurados, aos funcionários e principalmente aos advogados, de revelar a importância do Poder Judiciário, a importância da distribuição da justiça na sociedade. Por isso que eu digo, é o espelho. Ali, tanto o juiz, quanto os jurados, quanto os funcionários, quanto os advogados, todos se empenham principalmente com esse propósito, de mostrar a outrem a real finalidade da distribuição da justiça. Concorda, Ronald? Concordo plenamente. Entendeu? Então, eu sempre disse aos meus jurados, sempre disse, vocês têm que se conscientizar de que precisam ter absoluta independência nas suas decisões, mas têm que se conscientizar também de que essas decisões serão analisadas, examinadas por um sem número de pessoas que faz com que a responsabilidade de cada um dos senhores se avolume cada vez mais. Aos advogados, eu também sempre fazia uma exortação nesse sentido. Nós fazíamos em todos os meses, no início da sessão judiciária, reunião
com os jurados, funcionários, promotor de justiça, defensor, advogados, e eu sempre fiz essas exortações. E sempre dizia a eles: quem não tiver a consciência desses fatos, dessa que para mim é uma certeza, não deve participar do júri. E nesse meio eu me incluía como magistrado, colocava os advogados, os jurados, principalmente, e aqueles que, estando de fora, emprestavam a sua colaboração à justiça, os funcionários, né? Quem não gosta do júri, quem não se conscientiza da verdadeira finalidade do júri, não fique aqui. Vai fazer outra coisa. Vai para outro juízo, vai para outro cartório, vai para outra secretaria. Aqui é só quem gosta do júri. Eu fiquei muito injuriado num dia em que, de férias, fui ao tribunal, fui ao meu tribunal do júri, apenas para uma visita de cortesia, e vi quando o colega que me substituía virava-se para o réu no final, num dos intervalos: não vai levar essa não! O juiz não pode fazer isso. O juiz do júri não pode fazer isso, de forma alguma, porque ele fere com isso a soberania do júri, que é a coisa que mais exerce influência na manutenção do tribunal do júri. Não haveria tribunal do júri. Então não é que aquele colega diz: não vai levar essa não, como quem diz, vou orientar meus jurados para te condenar, que negócio, tá? Isso não se pode fazer. Eu certa vez eu disse aos meus jurados: se algum dia tiverem que escrever alguma coisa sobre mim, até no meu epitáfio, foi um juiz do júri que nunca influenciou nenhum jurado. Nunca influenciei nenhum jurado. Cada jurado meu, assim como ele tinha que ter consciência da responsabilidade, ele tinha que ter a certeza de que ele jamais seria influenciado pelo juiz a dar essa ou aquela decisão. É isso. Gilmar, eu vou meter a minha colher de pau aí por pequenos instantes. Deixar o desembargador Índio respirar ali, tomar um copo d'água e respirar, porque eu vou fazer mais uma pergunta agora adicional a ele. Não é que ele tenha que falar muito, não. Mas o desembargador Índio foi juiz do Tribunal do Júri aqui no Rio de Janeiro por muitos anos. Ele brilhou em toda a carreira dele, todas as varas e todas as comarcas por ele passou. Ele deixou um exemplo de dignidade, um exemplo de correção, um exemplo de dedicação e um exemplo de amor à justiça. Isso é inquestionável. Mas um juiz que fica durante vários anos, eu não sei precisar exatamente quantos anos, mas ele vai nos dizer, como titular de um dos tribunais do júri da cidade do Rio de Janeiro, da comarca, da capital do estado, pode deixar registrado a sua impressão sobre a instituição do júri também. Porque a instituição do júri, ela é, no meu modo de ver, eu sou um adepto do júri, sou um fã do júri, sou um apologista do júri, bem entendido, do bom júri, desse júri em que o juiz tem que conscientizar os jurados de que eles são juízes, eles são independentes, e não que eu possa influí-los em determinado sentido para um determinado julgamento. Mas apenas o depoimento dele, no sentido de o que ele acha das decisões do júri, às vezes são criticadas, muito criticadas. Então é um tribunal polêmico. Há aqueles que o chamam, e ele realmente é um tribunal democrático, tanto que o Código Penal, para o crime de maior intensidade, que é o crime contra a vida humana, o crime doloso contra a vida humana, atribui a competência de julgamento a este tribunal, que é um tribunal do júri. Mas as decisões do júri, sobretudo mais nos últimos anos, em que o serviço vai aumentando, em que o índice de criminalidade também cresce, e um conjunto de fatores, então eles começam a censurar, que o júri não se justifica mais, que o júri é uma instituição retrógrada, não tem cabimento ficar hoje 48 horas, 72 horas julgando um caso, enquanto o juiz poderia estar lá dando sentenças e julgando vários processos.
Então, é ligeiramente o que ele acha, pela sua experiência própria, do júri como instituição que decide casos em que os acusados de crimes dolosos contra a vida são ali processados. Eu sempre fui um entusiasta do júri, Ronald. E já deixei transparecer isso no que eu disse agora há pouco. Sempre fui um entusiasta. E sempre procurei passar esse entusiasmo meu principalmente para os meus jurados, né? Também para aqueles que trabalhavam comigo. Mas sobre isso que você está falando, eu tenho uma coisa muito importante que eu sempre disse aos meus jurados. Sempre disse. Dizia todos os meses quando eu fazia uma reunião. Não se preocupem com as críticas que fizerem a essa ou àquela decisão que vocês tomarem. Porque se nós, togados, que estudamos anos após anos, que temos formação acadêmica, e mais do que isso, que temos a possibilidade de, antes de cada decisão, abrirmos livros e mais livros para tomarmos aquela decisão, muitas vezes somos criticados. Por que vocês, que são levados a tomar uma decisão diante de 2 discursos de um promotor e de um advogado, sem possibilidade de examinar nada, de pesquisar nada, não podem também ser criticados? Errados ou certos, sempre poderão ser criticados. Não se deem ao luxo de se preocuparem com isso. Tenham apenas a consciência de que agiram acertadamente, condenando ou absolvendo. E quantas vezes eu mesmo, da minha cadeira, via uma decisão absurda, mas não podia interferir. Mas era absurda para mim, não era absurda para, digamos, 4 dos jurados, que formavam a maioria e absolviam ou condenavam. Se eu, como magistrado togado, muitas vezes tinha decisões minhas criticadas, por que eles não podem ter? Eu acho que com isso, Ronald, eu respondo ao que a sua dúvida, entendeu? Porque é uma realidade, quem é que pode fugir a essa realidade? E nós, os togados, com aquela possibilidade que nós temos de baixar a biblioteca para dar uma decisão. Quantas vezes nós deixamos de lado um processo, Ronald, às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque não tínhamos ainda a certeza da decisão que nós deveríamos tomar. Como aconteceu isso? Quantas vezes aconteceu isso? E nesses 2, 3, 4 meses de espera de processo, aguardando uma decisão nossa, nós pesquisávamos jurisprudência, doutrina e decisões judiciais, né? E aí, mesmo assim, éramos passíveis de críticas. Por que o jurado, um leigo, coitado, não pode ser passível de crítica? Ele não pode se deixar influenciar por essas críticas. É seguir para frente. Essa é a minha posição, essa é a decisão que eu tomei, esse é o ponto de vista que eu achei certo. Se o senhor acha errado, fique com o seu ponto de vista. Então, acho que com isso a gente procura também enaltecer a posição do Tribunal do Júri, né, Ronald? Não é verdade? Muito se diz hoje, Excelência, que o Tribunal do Júri não desperta mais na população, né, aquele interesse. Muito se fala de julgamentos dos anos 60, 70, que a população ficava ali acompanhando nos jornais, aquela cobertura, né? E que hoje já não se desperta mais esse interesse, né, da população, tendo em vista que no júri é o povo, né, quem decide, né? Então o povo deveria estar talvez mais atento a essas. Isso ocorre talvez em face da evolução ou da involução, né?
Quando o senhor diz que antigamente, na década de 60, na década de 50, os júris empolgavam, realmente empolgavam, é porque participavam do júri quase que somente especialistas de grande vulto, né? aqueles grandes vultos da advocacia, né? A partir de determinado momento, houve uma evolução na distribuição da justiça. Evolução esta que levou os nossos governantes a sentir a necessidade de criar, digamos, as defensorias públicas. E os defensores públicos não eram os medalhões. Em qualquer dos tribunais de júri, mesmo aqui da capital, vocês vão verificar que a maioria dos processos, digamos 90% dos processos do júri, são cuidados pelo defensor público, não pelo medalhão. Não mais pelo medalhão. Então, obviamente, por muito valor que tenham os defensores públicos, eles não ocasionam, não causam aquela ansiedade da justiça. Essa é uma razão. A outra é que o número de processos submetidos ao julgamento pelo Tribunal de Júri aumentou muito. Já na minha época, aqui no Tribunal de Júri, nós fazíamos júri todos os dias, segunda, terça, quarta e quinta-feira. Eram 4 júris por semana. Nessa época nossa, nessa outra época, havia um júri por mês. Períodos, né? Não é verdade? Eles eram periódicos. Não é isso? Então, eu tenho a impressão de que essa é a gente que tem a experiência da coisa, tem essa explicação para isso. Sim. Né? Agora, isso não tira o valor do júri. Isso não tira o valor do júri. Na minha época de presidente do júri, já a coisa mudava. Dificilmente a gente tinha um júri empolgante dessa natureza. Tivemos vários. Ainda no júri, falando ainda sobre o júri, Vossa Excelência guarda na memória algum julgamento específico que tenha lhe marcado assim, mais profundamente, que o senhor sempre se lembre? Não, há vários episódios, né? Aqui no Rio de Janeiro nós tivemos um julgamento, foi aliás o meu último processo de júri, no qual aliás eu nem fiquei, foi o da Daniela Pérez, né? Aquele processo da Daniela Pérez ocorreu um fato interessante. Quando ela foi assassinada, foi ela que morreu, né? Foi, né? Foi. Quando ela foi assassinada, eu estava de férias. E, obviamente, um artista da Rede Globo ocasionou aquela repercussão em todo o país, né? E, de férias, eu estava percebendo que os advogados de defesa e os promotores estavam mantendo um debate paralelo na imprensa. Eu achei que aquilo era prejudicial ao julgamento do processo. Então, quando eu retornei das férias, eu fiz uma reunião com os promotores, que eram meus amigos pessoais, e gente da mais alta estirpe, e fiz essa ponderação. Vocês acham que isso pode continuar? E eles se alertaram de que realmente aquela atuação deles, paralelamente à atuação dos advogados, não apenas prejudicava o andamento, a instrução processual, como poderiam vir a prejudicar até o trabalho da própria acusação na hora do julgamento. E com isso, eles acolheram a minha ponderação, pararam com aquilo, eu peguei o processo, guardei o processo durante um mês, ninguém fala mais nisso. Aí depois voltamos, aí eu já saí do júri, aí já deixei para outro. Mas consegui tolher aquela primeira pessoa. Esse é um episódio. Um outro interessante foi no julgamento daquele contraventor do jogo do bicho, Maninho, né? Maninho se envolveu em vários processos, mas um foi mais rumoroso, que foi aquele em que ele, com o grupo dele, era acusado de ter
baleado, até um engenheiro, um estudante de engenharia, um engenheiro, não sei, e inutilizou o rapaz, né? Então aquilo ali houve uma série de problemas, porque muitos tentavam me pressionar para desclassificar para homicídio culposo, outros tentavam me pressionar para, eram 3 vítimas, para colocar uma tentativa de homicídio só. Tentavam, né? Porque não conseguiam. Eu sou da linha do Ronald, ninguém me impressiona. Mas havia aquelas insinuações, né? Até que houve o julgamento dele e ele foi condenado por homicídio culposo, uma coisa impressionante, tentativa de homicídio culposo, né? Então foi condenado a uma pena insignificante de 1 ano e 8 meses com sursi, aquele negócio todo. E uma coisa interessante, o Ministério Público recorreu, aquilo foi para os tribunais daqui, depois para Brasília, e nunca mais decidiram aquilo. Coisa impressionante. Aquele processo foi impressionante. Parece que não quiseram enfrentar a situação, né? Mas que são, e há outros episódios, como a morte, por exemplo, daquele proprietário da firma Rei das Tintas, que foi assassinado ali na saída do túnel Rebouças, né? Processo de repercussão, né? Muitos processos aí. Bom, Excelência, então passada essa fase do júri, no final de março de 93, Vossa Excelência seria promovido por merecimento ao cargo de juiz do Tribunal de Alçada Criminal, né, na capital. Que lembranças Vossa Excelência guarda desta fase da sua vida profissional e mais especificamente desse prédio aqui, né, que era onde funcionava o antigo Talcrim, né, Tacrim, como é citado até hoje. Ah, vou lá no Tacrim, o museu fica lá no Tacrim, né? Essa fase, para mim, tem um lado triste e um lado excepcional. Lado triste. De 1968 e 88, de 1988, quando foi outorgada a Constituição Brasileira. Até o ano de 1993, foram 5 anos, o Poder Judiciário Fluminense parou. Você lembra disso, Ronald? Não houve promoção, não houve remoção, não houve nada. Isso decorreu... Em termos de carreira, né? Exatamente. Isso decorreu principalmente da reivindicação de alguns colegas nossos que discutiam na justiça a oportunidade ou não de eles serem ou não promovidos ao cargo de desembargador. Problema de quando se contava a antiguidade. Você lembra disso, Ronald? Não é isso? Alguns desembargadores entraram com mandado de segurança, obtiveram liminares e, com isso, as promoções e as remoções de magistrados ficaram interrompidas. Esse foi o lado triste. Porque, vejam bem, no segundo tribunal do júri, a média de permanência de um presidente do tribunal do júri era de 8 anos, 7, 8 anos. 7, 8 anos depois que entravam ali, os juízes normalmente eram promovidos. E eu fiquei 12 anos por isso. Porque quando eu completei 8 anos que eu tinha condição de ser promovido, eu não fui promovido por causa desses expedientes. Fiquei mais 5 anos lá. Então foi um lado triste. Eu me lembro que uma vez eu encontrei com o desembargador Darcy Lizardo Lima, no calçadão da Praia de Caraí, e manifestei a ele a minha tristeza. E disse a ele, eu nem uso mais o emblema, o bottom da magistratura, porque isso me envergonha. Esse é o lado triste. Agora veio o lado excepcional. Só a título de exemplo,
depoimento também, eu fiquei 13 anos na vara de Fazenda Pública, terceira vara da Fazenda Pública, titulada... 13 anos? 13 anos. Uhum. Então, Veja você bem. fica mesmo... Isso não tem cabimento, entendeu? Em termos de carreira, né? Em termos de carreira. O lado positivo da coisa veio depois, a alegria, né? Assume a presidência do Tribunal de Justiça Antônio Carlos Amorim. E, em pouquíssimos meses, ele deu solução ao problema. Qual a solução que ele deu? Eu promovo agora e daqui a 2 horas eu dou posse no novo cargo. Não dá tempo de entrar com mandado de segurança, não dá nada. Com isso, o que ele promoveu? O que ele conseguiu? Ele conseguiu que todos aqueles que emperravam o andamento da magistratura, o andamento das atividades judiciárias com os mandados de segurança, fossem também promovidos. Eles também foram promovidos. E com isso ele resolveu o problema do judiciário. Foi aí que eu fui promovido por merecimento. Foi a única promoção por merecimento que eu tive. E nunca me preocupei em ser promovido por merecimento, mas ali não tinha outro jeito, porque nós estávamos ali, não sei se o Ronald se lembra disso, estávamos todos ali, eram várias promoções todos os dias, né? O Amorim realmente ele fez uma movimentação na magistratura e ele, com a sua perseverança, com o seu ideal, com o seu idealismo, ele conseguiu fazer retornar ao Estado do Rio de Janeiro a certeza de que o Poder Judiciário Fluminense tinha que ser respeitado. Porque até então, as câmaras e o órgão especial, em determinados momentos, nem número tinham para decisões. Devemos a ele... O tribunal ficou desfalcado, né? Devemos a Antônio Carlos Amorim... eventualmente alguns para substituição, mas desfalcava demais a primeiro grau também. Essa iniciativa. E aí todos nós fomos promovidos. Nós que aguardávamos, eu há 5 anos, eu disse agora há pouco, em 88 eu poderia ter sido promovido. Tanto poderia que na hora que as promoções foram abertas eu fui promovido. Ou por antiguidade ou por merecimento. Tinha que ir de alguma forma. Todos aqueles foram promovidos e nós também fomos. Resolveu o problema da magistratura. Porque faltava alguém aqui que tivesse a coragem que ele teve de fazer isso. Eu tomei posse no Tribunal de Alçada Criminal sem a presença de minha família. Exatamente por isso. Eu não esperava ser promovido por merecimento. No mesmo dia que o nosso ato saiu a posse. Exatamente. Não deu tempo nem de eu ligar para minha mulher, para o meu filho, vem aqui que eu vou tomar posse no tribunal. Não é aqui não é. Escreve. E o Tribunal de Alçada Criminal, ele funcionava exatamente aqui? Aqui, exatamente. O senhor consegue lembrar, assim, mais ou menos, onde que ficava as varas, as câmaras? Eu lembro, funcionava tudo no 3º andar, né? O gabinete do presidente, na minha época era o Alfredo Marinho, presidente, né? As câmaras funcionavam naquelas salas laterais onde está hoje o museu, né? Era o 3º andar, o 2º. Acho que no terceiro tinha os mezaninos do tribunal de... Segundo é o júri. Acho que era 2º, né? 2º é o tribunal do júri. 2º é o tribunal do júri. Tudo nesse prédio aqui. Todas as câmaras... O pleno era aqui, né? O pleno era aqui mesmo, né? Eu tinha um pleno que funcionava, mas as câmaras funcionavam lá atrás, né, Ronald? Eram 4 câmaras criminais. Né? Até hoje nós mantemos, o museu mantém uma sala, né, que é da Câmara Isolada, como uma referência, um exemplo de aqui no 3º andar. Né? Exatamente. Foi lá tudo aqui. E quando se deu, Excelência, a sua promoção para o cargo de desembargador? E como foi? Em que órgãos colegiados do tribunal o senhor exerceu a atuação? Quais câmaras? Bom, eu fui promovido a desembargador em 1997, 93 Alçada, 97 Tribunal de Justiça. Foi promoção por antiguidade. A primeira Câmara minha foi a 3ª, se não me engano, memória.
Não, a segunda. Foi a segunda Câmara. Civil, criminal? Ocorreu um fato interessante, não, o episódio da escolha da Câmara Civil Criminal foi na época do Alçada. Eu acho que foi para a terceira Câmara Criminal. Passei algum tempo na terceira Câmara Criminal, era então presidida pelo desembargador Malcher, me parece que o desembargador Malcher. Depois eu fui para a quarta Câmara Criminal, presidida pelo Antônio Carlos Amorim, da qual viria a ser depois, já no final da minha carreira, presidente. E as minhas atividades foram essas no Tribunal de Justiça. Cheguei ao Tribunal de Alçada, no caso do Tribunal de Alçada, no órgão especial, quero dizer. O órgão especial ocorreu até um episódio que vale a pena realçar. Eu, quando estava no júri e desanimado com a ausência de promoção, né, a minha vontade era me aposentar. Eu estava desiludido com a magistratura, desiludido mesmo. Manifestei isso ao Darcy Lizardo Lima, no calçadão de Caraí. E o meu filho, Pedro Moacir, que hoje trabalha na comissão de concurso do tribunal, ele fez os cálculos lá da antiguidade dos desembargadores e diz: pai, o senhor tem condição de chegar ao órgão especial. Então não sai agora, não, aguenta um pouquinho mais. Então, graças a isso, eu me aguentei. E não é que eu cheguei ao órgão especial como titular. Olha que coisa interessante. Fiquei pouco tempo, né? Eu passei a titular do órgão especial em outubro, parece, em abril me aposentei. Mas fui titular do órgão especial. De 2004, né? 2004, exatamente. 2004. E 2005? Em abril de 2005 me aposentei. E aí vem o segundo fato, entre outros, do meu relacionamento com o Ronald, dois marcantes. Um já disse, o outro foi exatamente esse. O Ronald me deu a honra, a alegria, o prazer, a satisfação e, acima de tudo, a emoção de fazer a minha saudação na minha despedida. Tive, né, o prazer evidentemente de ser orador para saudá-lo. Foi assim um fato marcante na minha vida, porque eu, como todos os colegas, sempre tivemos uma admiração muito grande pelo Ronald. Não fizemos e nem fazemos nenhum favor em dizer e nem manifestar isso. Ele realmente é um exemplo, ele realmente é uma referência, sempre foi. Então, ter o Ronald como meu colega de órgão especial a me saudar no dia da minha despedida foi realmente um momento muito marcante na minha vida. Isso se deu no dia 12 de abril, 12 de abril de 2005. Né? Já aposentado, Excelência, o senhor passou a atuar, né, quando foi criada a Comissão de Iniciação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Da Emerge. Da Emerge. Né? O senhor foi presidente, né? Eu, quando estava saindo da magistratura, quando estava para me aposentar, o meu amigo e colega saudoso, desembargador Paulo Ventura, sim, era o diretor-geral da Emerge. E um dia na sessão criminal, também eu tenho até a impressão de que foi a minha despedida da sessão criminal. Ele fez um discurso e no discurso ele me convidou para ir para a Emerge, após a minha aposentadoria. E eu fui para a Emerge. Ele me colocou lá como presidente da Comissão de Iniciação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Uma experiência muito boa. Eu passei 6 anos na Emerge exercendo essa atividade. 4 anos nas gestões do Paulo Ventura e 2 anos depois na gestão do desembargador Manuel Alberto. Foi uma experiência muito boa. Eu tive a oportunidade de emprestar um pouco da minha experiência, não apenas aos novos juízes,
como também aqueles que, sendo juízes, precisavam de aperfeiçoamento. Isso através de reuniões, de eventos, de palestras, de conclaves, de congressos. Foram 6 anos de permanência no Tribunal de Justiça, exercendo essas funções de presidente da Comissão de Iniciação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Foi uma experiência muito boa. Eu me empolguei muito com a Escola da Magistratura. Sempre achei que, tal como no júri, a pessoa, para participar dele, precisava gostar dele, amar o júri. Eu também sempre achei que, para participar das atividades da Escola da Magistratura, é preciso vestir a camisa da Escola da Magistratura. Mas é preciso se envolver em todos aqueles fatos que fazem da Escola da Magistratura a base da formação de novos magistrados, de aperfeiçoamento dos antigos magistrados. Quem não estiver imbuído desse sentimento, dessa vontade, não deve ficar lá. Como é que Vossa Excelência vê esses novos magistrados que estão chegando para a magistratura, né? O perfil desse novo juiz do século XXI? Nesses 6 anos que eu passei na Escola da Magistratura, foram vários concursos, né, que trouxeram para a magistratura muitas turmas de novos juízes. O que eu sempre observei é que, na sua grande maioria, todos eles estavam muito bem preparados intelectualmente. A muitos desses novos magistrados, faltava a experiência. Muito jovens. Mas eles não eram, não só pela juventude, não, pela jovialidade, não. Porque, às vezes, alguns já eram trintentões e não tinham experiência, porque se limitaram às partes didáticas do exercício da advocacia, porque eu sempre achei que o sujeito, para ser magistrado, o candidato para ser magistrado, ele tem que antes ser advogado. Ele tem que vivenciar as mazelas do exercício da advocacia para ser magistrado e exercer com proficuidade a sua magistratura. Então, na sua maioria, esse, a meu ver, tem sido, nos últimos anos, o grande mal da magistratura. Os novos magistrados, na sua maioria, não trazem consigo a experiência do exercício da advocacia. E, com isso, eles não têm a experiência suficiente para o exercício da magistratura. Então, o que é que nós da Escola da Magistratura fazíamos? Nós, mais experientes, nós procurávamos passar para cada um deles essa experiência. E tenho certeza de que, na maioria das vezes, na maioria dos casos, nós conseguimos isso. Apesar de sabermos que há alguns ainda que se imbuem daquele espírito maligno da juizite, existem. Mas isso existe em todas as carreiras, em todas as atividades. Na sua maioria, os novos juízes têm se compenetrado da responsabilidade que o cargo impinge a eles, impõe a eles. Muitos erram, mas quem não erra? Os jurados erram, o magistrado antigo erra, o desembargador erra. Quando não erra, é passível de crítica, que para ele acertou, mas para outros não acertou. De qualquer maneira, é passível de crítica. Mas eu encaro isso tudo com muita esperança. Sim. Entendeu? Acho que eles precisam ser mais bem preparados para o exercício da magistratura. A Escola da Magistratura, em parte, exerce essa atividade e faz com que, na sua maioria, eles se compenetrem dessa necessidade. Muito bem. Bom, Excelência, estamos chegando ao final dessa, diria,
brilhante entrevista, né? Já agradecendo mais uma vez a participação de Vossa Excelência, brilhantando nosso programa de História Oral. E nesse momento deixamos nossos microfones abertos para que o senhor faça suas considerações finais, caso queira relatar mais algum episódio que tenha faltado, que nós não tenhamos mencionado. Gostaríamos que o senhor ficasse à vontade agora, nesse final de entrevista. Pois não. Eu quero inicialmente agradecer ao desembargador Ronald, a você e a todos aqui do museu que me deram a oportunidade de externar o meu pensamento sobre todos esses temas que foram aqui abordados. Mas quero também dizer alguma coisa a mais. A importância, nós falamos agora há pouco, da experiência que nós temos que transmitir, que passar para os novos magistrados. A importância que têm os magistrados aposentados de observar da sua própria vontade, continuar por algum tempo a transmitir a nós outros, a todos nós outros, o valor da sua experiência. Eu digo isso porque nós fizemos isso durante muitos anos no Conselho de Vitaliciamento e, a partir de determinado momento, acharam que os desembargadores aposentados não eram mais necessários àquela atividade. Eu observei depois disso que, na realidade, o Conselho de Vitaliciamento deixou de ter aquela finalidade que tinha antes. Porque os desembargadores que participavam do Conselho de Vitaliciamento, eles tinham assim, um interesse muito grande em transmitir tudo aquilo que durante décadas eles assimilaram no exercício da sua magistratura àqueles que estavam iniciando, complementando o trabalho da Escola da Magistratura. E hoje eu vejo que, pelo menos no Museu da Justiça, a administração do tribunal teve a felicidade, a aventura de manter aqui esses abnegados, porque são abnegados, eles poderiam estar em casa descansando, são abnegados, colegas nossos, desembargadores aposentados, como pude presenciar hoje, dando um pouco da sua atividade, da sua experiência, da sua vontade, para fazer alguma coisa em prol de todo esse conjunto que forma o Poder Judiciário Fluminense. Eu parabenizo vocês pela iniciativa que vocês tiveram de formar, dentro das atividades do Museu da Justiça, essa parte que é a preservação da memória do Poder Judiciário Fluminense. E agradeço muito pela gentileza do convite, desembargador Ronald. Muito obrigado, senhor. Desembargador Índio, a Comissão da Memória do Tribunal de Justiça agradece muito a participação de Vossa Excelência neste episódio aqui de entrevista e de declarações para a posteridade, salientando que hoje nós estamos tomando conhecimento da vida de um homem que se dedicou e se dedica ainda às causas do Poder Judiciário. Completamente apto e completamente íntegro, o desembargador Índio ainda poderia prestar seus relevantes serviços à Justiça. Mas se ele não está aqui diretamente como juiz, ou com uma convocação aí para uma participação à latere, ele, de onde estiver, e sempre vai continuar batalhando, lutando para o aprimoramento do Poder Judiciário brasileiro. Então, são destes valores que nós precisamos cada vez mais. E é preciso que as futuras gerações tomem conhecimento de homens como o desembargador Índio, Brasileiro Rocha, que emprestaram a sua contribuição valiosíssima à formação
da integralidade do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, desembargador Índio, pela sua presença aqui entre nós. Ainda ficou faltando só um aspecto formal, que ao final de todas as nossas entrevistas, nós perguntamos aos nossos entrevistados se eles concordam em ceder esse depoimento dado para que ele possa vir a fazer parte do acervo, né, do acervo audiovisual do Museu da Justiça, e possa estar aberto para pesquisa acadêmica e para todo aquele cidadão interessado em pesquisar sobre a história do judiciário, que ele possa ter acesso a esse depoimento também. Então nós perguntamos ao senhor se o senhor concorda em ceder esse depoimento para o Museu da Justiça. Podem fazer o uso que vocês entenderem conveniente, sem dúvida nenhuma. O outro girinho, qual é o cachê? Não, nem nada disso. Pode fazer uso. Acho que isso é uma colaboração que cada um de nós, cada um daqueles 100 e tantos que já participaram, empresta para gerações futuras. Muito obrigado, Excelência.